Noite, seja bem-vindo. Violência e crimes perversos, e não é recomendado para menores de idade ou pessoas sensíveis. Além do crime oferecimento, para ficar linda e elegante, as Amazonas Plus Size, roupas do 44 ao 60, para você vestir o que quiser. Telefone 92-99204-2006. Acesse a loja no Instagram, @as_Amazonas_Plus Size. Oi, gente, tudo bem? Mais um Além do Crime no ar, quarta temporada aqui na TV Diário, no YouTube do D24 também ao vivo. Muito obrigada, gente, eu tô muito feliz. Desculpa. Tô ouvindo aqui, galera, ao vivo é assim mesmo, né? Então, gente, tô muito feliz com essa nova temporada aqui no Diário. Quero agradecer a TV Diário pela oportunidade e a confiança, não é isso? E também preciso lembrar vocês para acessarem o YouTube. Quem está assistindo a gente pela televisão aí no 27.1 no 78net, eu peço para vocês acessarem também no celular o YouTube, porque é importante para engajar aqui o Além do Crime, nosso podcast, né, de True Crime. E lembrando também que é o primeiro podcast True Crime do Brasil que tem uma televisão, tá passando uma televisão aberta. Vocês sabiam disso, gente? Então aproveita, acessa lá no YouTube, @D24AM, procura a gente lá. Coloca lá um oi, manda um oi no chat ao vivo, diz de onde está falando, eu quero conversar com vocês, viu? Outra coisa, eu peço também que vocês sigam a gente no Spotify. Na sexta-feira, geralmente eu coloco o episódio de hoje, que é ao vivo só aqui no Diário, né? Então procura lá Além do Crime no Spotify. E também podem procurar a gente no YouTube do próprio Além do Crime, que depois, lá na sexta-feira, já vai estar online para vocês também conferirem, tá bom? Deixa eu ver os recadinhos aqui, ainda tenho mais um recadinho de apresentar quem tá na mesa comigo. Cadê? Então, lembrar também que hoje eu preciso de vocês, meninos, meu diretor, bota aí na tela o nosso QR Code, é isso mesmo, toda vez eu fico falando no meu telefone, então bota o QR Code na tela, olha aí, já tá na tela, e aí vocês apontam a câmera pra lá, porque vai dar direto no nosso WhatsApp aqui do Além do Crime. Então você manda sua pergunta, fala de onde você tá falando, qual bairro, quer mandar beijo pros nossos pessoal da bancada que tá aqui, nossos especialistas, tá bom? Depois de toda essa falação, claro que eu tô pedindo esse tempo, é pra vocês irem entrando aí, compartilhando com os amigos. Agora eu vou apresentar pra vocês quem tá na bancada comigo, né? Que todo mundo quer saber, mas alguns já sabem. Mas aqui é a doutora psicóloga, né? Brenda de Oliveira, psicóloga da Secretaria de Administração Penitenciária, consultora organizacional e membro do Grupo de Trabalho Interno, Saúde Mental e Justiça Criminal do Conselho Nacional de Justiça. Atualmente atua na Central Integrada de Alternativas Penais, especialista em psicologia jurídica e avaliação psicológica. Bem-vinda mais uma vez, Além do Crime. Obrigada pelo convite, né, para estar aí com vocês nessa temporada de 2025. Que ótimo, a gente vai conversar muito ainda, né? Muita coisa íntima, né? Quem tá também comigo, agora sim, ela é importantíssima porque é a primeira vez dela aqui, né? Na bancada, da participação especialíssima do coletivo, vinda do coletivo Renascidas, né? Que foi uma indicação maravilhosa. É uma ONG que atende mulheres e crianças vítimas de violência em Manaus e São Paulo, a doutora Ruth Marie, advogada criminalista, membro da Comissão da Mulher OAB Amazonas, membro da Comissão de Jogos Jurídicos, da Comissão de Perícia Forense, advogada e palestrante do coletivo Renascidas. E as áreas de atuação, a gente já falou aqui que é trabalhista, direito da mulher. Bem-vinda e muito obrigada por ter aceito o convite. Boa noite, é uma satisfação em contribuir aqui com essa temporada que com certeza será de muito sucesso. Muito obrigada. Eu que agradeço e um abraço pro pessoal do coletivo Renascidas. E depois a gente vai falar mais sobre eles, né? Okay. Por favor. Sim. E comigo, ele que tá sempre aqui com a gente também, que já é da casa, mas é sempre muito bom recebê-lo, porque a gente aprende pra caramba, né, não, Brenda? Ele é advogado criminalista, pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal, mestrando em Ciências do Direito, membro do Tribunal de Ética da OAB Amazonas, membro da Comissão de Prerrogativa da OAB Amazonas e palestrante do projeto Reeducado TJM e palestrante motivacional, doutor Gilvan Dácio. Bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Bruna. Boa noite a todos que vocês estão nos acompanhando aí. Sempre uma honra, né? 2025 aí vem com tudo, tem muito programa, muita coisa, muita novidade. E hoje
já começa assim com tudo, né? Muitos casos, muita polêmica, tem muita coisa aí pra gente trocar ideia até o final desse programa. Por favor, né? E, mano, o que mais tem nesse país é crime, né? Não? Infelizmente. Mas a gente vai comentá-los. Vamos comentar e orientar a população, né? Que é o nosso dever. Vamos lá, então, gente, dando continuação aqui, já sabendo aqui a nossa bancada de ilustres, né? Vamos para o caso do dia com o meu querido locutor preferido de Manaus, Ayrton Martins. Pode rodar, meu diretor? Na véspera do Natal de 2024, uma família que aparentemente estava feliz se reuniu na casa da matriarca para celebrar a vida com um tradicional bolo de reis. No entanto, o que deveria ser um momento de confraternização e festa se tornou um filme de terror e terminou em tragédia. 3 pessoas morreram e outras 3 foram hospitalizadas após comerem um bolo contaminado com arsênio. Para você saber os bastidores e tudo sobre esse caso, continue acompanhando o Além do Crime Podcast. Pois é, né, gente? Esse crime que chocou o Brasil no final do ano e início desse ano, né? Porque teve toda uma repercussão, né? Demorou, foram várias partes, em quatro partes mais ou menos. E a gente sabe que crimes de envenenamento não é de agora. Eu estava fazendo umas pesquisas, numa estudada para esse caso, e desde o século V a.C. já tem registros de pessoas e casos de envenenamentos, né? Entre eles eu separei um para vocês, mas eu vou falar muito rapidamente, depois eu vou deixar no Instagram do Além do Crime, no @Além do Crime Podcast no Instagram, eu vou deixar essas histórias todas para vocês, né? Mas um caso que me chamou muita atenção foi da Giulia Tofana, que é uma italiana, que produziu, acho que foi no século, antes do século XVIII, eu não lembro agora, produziu veneno, o próprio veneno, e vendia o veneno, né, para as mulheres, para as pessoas. E também teve outro caso que tem livro, mas depois eu vou trazer para vocês, que é o das mulheres envenenadoras da Hungria, lá da Nagirev, eu não sei como é que fala, tá, gente? Desculpa aí. Mas que elas, no pós-guerra, no século XX, elas foram, inclusive, a julgamento, elas assassinaram os maridos, crianças, assim, elas foram 7 mulheres julgadas. Mas a história é bem macabra, mas é bem interessante também de ponto de vista, se a gente for fazer o contexto, né? O pessoal do pós-guerra, muitos maridos vieram mutilados, e geralmente as mulheres carregavam esse peso, né? E aí, sabe Deus o que acontecia na mente delas, né? Para fazer isso. Além disso, eu também dei uma pesquisada no passado, nos convidados que estão aqui, bolo, açaí, brigadeiro, bombom, sorvete, coxinha, arroz, baião, milkshake, foram todos os casos registrados no Brasil. Que coisa é essa, né, gente? Mas, antes mesmo de eu jogar para vocês, eu vou pedir licença para o meu diretor colocar a entrevista com o delegado, para a gente agora focar no caso do dia, que é o principal caso, depois a gente vai continuar debatendo. O caso do bolo envenenado do Rio Grande do Sul. Eu queria chamar a entrevista o doutor Marcos Vinícius Veloso. Ele não pôde estar ao vivo, mas ele mandou a entrevista aqui pra gente. Muito obrigada ao Rio Grande do Sul, à Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Pode rodar a primeira parte, por favor, e daqui a pouco a gente volta aqui pro estúdio para debater. Muito boa noite. Boa noite, pessoal. Seguidores aí do podcast Além do Crime. Uma satisfação conversar com vocês. Me foi solicitado uma presença, né? Uma participação ao vivo, mas eu já tinha um compromisso pré-agendado nessa data. Mas a fim de contribuir aí com a participação, com o debate, com um rico debate que será realizado pelos participantes. Primeiramente, meu nome é Marcos Vinícius Muniz Veloso, trabalho na Delegacia de Polícia de Torres, presidi o inquérito que investigou a morte de 3 pessoas ocorridas após 6 pessoas comerem um bolo, né? Dessas 6 pessoas, 3 morreram e 3 sobreviveram. Então, estou aqui para falar um pouco desse caso, né? Vou fazer um resumo bem rápido, só para fins de contribuição, né? Então, no dia 24, por volta das 4 horas da manhã, o delegado de plantão entrou em contato comigo, informando que havia uma pessoa já em óbito e outras 5 pessoas internadas
no hospital em virtude de terem comido um bolo e depois, logo depois logo depois deles comerem um bolo, eles começaram a passar mal, né? Então, um fato que nós já acionamos a equipe de sobreaviso, né? E nisso que acionamos a equipe de sobreaviso, nós fomos nos 2 locais, no local onde foi confeccionado o bolo, na cidade de Arroio do Sal. Nós fomos com os policiais, com um delegado que estava de sobreaviso e a perícia, e também nós fomos no apartamento de Torres, né? Só para explicar para vocês, Arroio do Sal fica a 30 km de Torres, e nós fomos nos 2 locais, né? Tanto no local que foi confeccionado o bolo, quanto no local em que foi comido o bolo, que foi aqui na cidade de Torres, que é um endereço bem próximo aqui da delegacia. Em virtude disso, nós fizemos as primeiras diligências, apesar de nós estivéssemos acreditando que ocorreu uma intoxicação alimentar. Então, por isso, nossas primeiras diligências foi no sentido de que teria sim ocorrido um crime, né? E por isso que nós acionamos a perícia. Porém, já nos primeiros depoimentos, as pessoas já tinham como suspeita a nora da mulher que confeccionou o bolo, da dona Zeli, né? Então, os 2 primeiros depoimentos já havia uma suspeita de que a nora da dona Zeli poderia ter envenenado algum ingrediente e que ele foi comido posteriormente. Em virtude disso, nós continuamos a trabalhar, a ouvir outras pessoas. Isso foi no dia 24, porém no dia 25, uma pessoa da cidade de Canoas, né? Lembrando que todas essas pessoas, embora o fato tenha ocorrido aqui, todas essas pessoas são naturais e residem em Canoas, né? Exceto o dono do apartamento de Torres aqui e a dona Zeli, que também mora em Arroio do Sal. O resto das pessoas são lá de Canoas. Então, uma pessoa, dia 25 de dezembro, um dia depois, voluntariamente foi na delegacia e disse que poderia sim a nora da dona Zeli ter sido a autora do envenenamento também e tudo mais, mas ela deu um depoimento mais contundente, né? Em virtude disso, nós representamos pelo mandado de condução coercitiva com apreensão de telefones celulares. Isso nós representamos no dia 26. No dia 27, nós cumprimos essa diligência e fomos na casa da nora da dona Zeli e a conduzimos até a delegacia de polícia, face à condução coercitiva que tinha sido autorizada pelo Poder Judiciário. E apreendemos também os celulares e computadores, tanto dela quanto do marido dela, né? Ela foi ouvida em sede policial, começamos a ouvi-la, começamos também outras diligências, principalmente em relação aos telefones celulares. No dia 4 de janeiro, o policial civil que estava extraindo os dados do telefone celular entrou em contato comigo dizendo que tinha dado bingo, né? No sentido de que ela tinha elucidado a autoria, que a nora da dona Zeli havia procurado por diversas vezes sobre veneno, sobre arsênio e tudo mais. É importante mencionar que um pouquinho mais atrás, no dia 3, chegou para nós os exames laboratoriais de 3 vítimas. 2 que sobreviveram, que foi a dona Zeli e o menino de 10 anos de idade, 10, 11 anos de idade, e da dona Neuza, que infelizmente faleceu. Esses exames laboratoriais detectou arsênio, né? Uma substância altamente nociva para nós, para os seres humanos. Então, um dia depois, nós encontramos no celular da nora da dona Zeli as palavras arsênio, veneno e tudo mais.
E, em virtude disso, nós representamos pela prisão temporária dela e a prendemos no dia 5. Quando nós prendemos ela, começaram a surgir ainda mais, já haviam surgido, mas começaram a surgir ainda mais denúncias anônimas e pessoas querendo vir na delegacia relatar o que sabiam. Pois é, né, gente? Essa é a primeira parte da entrevista, né, que a gente teve com o delegado da Polícia Civil lá de Torres, o Marcos Vinícius, falando como é que começou, né, as investigações e tal. E a minha primeira pergunta chama muita atenção por conta do arsênio, né? A gente começou falando que há muitos anos já vem essa história de crimes cometidos por envenenadores, né? E nesse caso do arsênio é um dos venenos favoritos das mulheres, né? Se a gente for olhar e analisar historicamente. E eu queria jogar a pergunta para Brenda. Por que a substância se tornou popular entre as mulheres assassinas, amiga? Tu pode responder essa pergunta pra gente? Claro, com certeza. Na verdade, o veneno ele é muito utilizado pelas mulheres. Não se restringe apenas ao arsênio, né? Mas o do perfil feminino, o uso de substâncias, né? Não é do perfil da mulher que comete um crime, um assassinato, praticar uma violência brutal, né? Até por questões biológicas, né? A mulher ela não tem tanta força quanto o homem, no sentido mesmo físico, biológico da coisa. Então, é muito comum que se recorra ao uso de venenos. Até por uma questão social também, né? A mulher, ela é ensinada desde muito cedo, e aí a gente vai percorrer por uma questão social, a se comportar de certa forma, né? E há de ser mais reservada, mais restringida, mais limitada. Então, esse comportamento ele também permeia o perfil comportamental dentro da criminologia, né? Então, pode ser uma explicação. E o arsênio, ele é utilizado já há muitos anos, como você também citou. A gente tem um caso muito conhecido, que é o caso da Mary Ann Cotton, né, da Inglaterra. Sim, verdade. Tem livro dela sobre ela. Tem livro, inclusive, sim. Ela assassinou 21 pessoas. Inclusive, o caso dela é mais antigo do que o do próprio Jack Stripador. Não sei se vocês já ouviram falar. Isso, verdade. E tem... depois, outro dia, eu trago o livro. Vou até abrir essa aspas que tem da Dark Side, mas daqui a pouco eu faço o merchan. Então, é isso. Infelizmente, as mulheres elas acabam recorrendo a esse recurso, né? Eu vou aproveitar que já para continuar, tem uma pessoa aqui no nosso chat online, a Ione Melo, mandou assim: qual é o sentimento que leva uma pessoa a querer se livrar dos seus desafetos de uma forma tão cruel? Inveja, ciúme ou raiva? Eu acho que já focando na história que o doutor falou, né, do bolo, já voltando ali pro do bolo envenenado. Sem dúvidas, eu precisaria entender profundamente o contexto familiar, né? Mas, ao observar os fatos, todo o contexto do crime em si, a gente observa que realmente a gente pode estar lidando com uma pessoa narcisista, né? A gente sabe que no início das investigações parecia ser uma pessoa que se dava bem, aparentemente, com a família, e aí no decorrer das investigações, na verdade, essa hipótese ela foi descartada, né? Então, a gente tem também, dentro das características de uma pessoa narcisista, a questão da manipulação, que é muito presente. Então, é uma característica que a gente encontra facilmente no perfil dela. E assim, eu lembrando do que eu li, do que eu vi ouvindo o delegado, ouvindo as entrevistas, inclusive, eu vou indicar para vocês, tem um documentário, que foi um erro meu que eu deveria ter passado para vocês, um documentário da RBS, da própria... Da outra emissora, mas é um documentário muito bem feito, tá no YouTube de graça. E ela fala, tem uma amiga de uma das vítimas, que foi ela que ajudou no final a denunciar essa mulher, a Nora, né? A Nora. Que ela disse, não, a Tatiana, que é a vítima, né? Queria que eu fizesse isso, mas eu vou dizer, porque essa mulher sempre perseguiu a minha amiga, que ela era prima do marido dela. É uma história de famílias, né? Vocês estão entendendo, são várias famílias ali. E aí, lá no interior, ela queria se casar na igreja. Olha a história, olha como ela era meio estranha, essa mulher, essa que foi presa, né?
ela disse, a Tatiana falou, não, eu quero casar na igreja tal. Ela queria também casar com o marido na igreja tal. E aí ficou com raiva anos e meses dessa mulher, ficou com raiva da Tatiana, meses. Ou seja, ela já, qualquer coisinha, ela já se irritava com a família do marido. E muito do que eu vi no documentário também, ela afastava, como você falou, afastava a família dele. Ela ficava sempre ali, mas sempre atacando a mãe dele, a mãe do marido, muito a mãe do marido, e o pai do marido, os sogros, né? E ainda tem outra questão que a gente vai já entrar, mas eu vou pedir mais um tempo pra vocês, pra gente terminar logo só se vocês quiserem comentar alguma coisa, tá aberto o microfone. Mas eu já quero chamar logo pra gente, né, liberar o doutor lá da Polícia Civil. Meu diretor, por favor, a segunda parte da entrevista para o delegado e a gente já vai direto só aqui no estúdio. Obrigada. Polícia, face à condução coercitiva que tinha sido autorizada pelo Poder Judiciário, e apreendemos também os celulares e computadores, tanto dela quanto do marido dela, né? Ela foi ouvida em sede policial, começamos a ouvi-la, começamos também outras diligências, principalmente em relação aos telefones celulares. No dia 4 de janeiro, o policial civil que estava extraindo os dados do telefone celular entrou em contato comigo dizendo que tinha dado bingo, né? No sentido de que ela tinha elucidado a autoria, que a nora da dona Zeli havia procurado por diversas vezes sobre veneno, sobre arsênio e tudo mais. É importante mencionar que, um pouquinho mais atrás, no dia 3, chegou para nós os exames laboratoriais de 3 vítimas. 2 que sobreviveram, que foi a dona Zeli e o menino de 10, 11 anos de idade, e da dona Neuza, que infelizmente faleceu. Esses exames laboratoriais detectou arsênio, né? Uma substância altamente nociva para nós, os seres humanos. Então, um dia depois, nós encontramos no celular da nora da dona Zeli as palavras arsênio, veneno e tudo mais. E, em virtude disso, nós representamos pela prisão temporária dela e apreendemos no dia 5. Quando nós prendemos ela, começaram a surgir ainda mais, já haviam surgido, mas começaram a surgir ainda mais denúncias anônimas e pessoas querendo vir na delegacia relatar o que sabiam, né? Então, e isso foi durante toda a investigação. Então foram coletados diversos depoimentos e agora, no final, no dia 11 já de fevereiro, nós pedimos a prorrogação da temporária, mas já no dia 11 de fevereiro nós já estávamos representando pela prisão, foi representada pela prisão preventiva dela, e aí o Ministério Público já tinha se manifestado favoravelmente a essa prisão preventiva, né, a conversão, né, da prisão temporária em preventiva, e ela infelizmente veio a falecer um dia depois, eu não me recordo a data que ela faleceu. Então nós finalizamos o inquérito, né, com todas as provas, foram 30 laudos do Instituto Geral de Perícias e 7 relatórios técnicos de investigação e 25 depoimentos coletados durante a investigação. Importante dizer que, concomitante a isso, já nos primeiros dias surgiu também a suspeita de que o sogro dessa mulher que veio a falecer, né, ele morreu com os mesmos sintomas em setembro, né? Então foi instaurado um outro inquérito para apurar a morte do sogro e esse sogro foi exumado após a autorização judicial e também nele foi encontrado arsênio. Então, no final dos 2 inquéritos, resumidamente, a mulher não foi indiciada porque ela teve extinta a sua punibilidade em virtude da morte dela, por óbvio, né? O artigo 107, inciso 1 do Código Penal. Porém, nós chegamos à autoria desses homicídios, que são
quatro homicídios no total. 3 agora no caso do bolo e um do sogro ocorrido em setembro. E também tivemos 4 tentativas de homicídio. Uma da dona Zeli, que também tomou o leite em pó envenenado, tomou café com leite em pó em setembro, junto com o senhor Paulo, só que o Paulo veio a falecer. E as 3 tentativas de homicídio do caso do bolo também, que foi a dona Zeli, o Jefferson e um menino de 11 anos de idade, né? Então, é importante mencionar que esses fatos foram apurados com bastante celeridade, né? Em 15 dias nós conseguimos já apurar a autoria delitiva, e esse inquérito nós juntamos muitas provas, provas técnicas, provas periciais e provas testemunhais. Os 2 inquéritos tiveram mais de 1.400 páginas. Então, essa é a minha participação e agradeço mais uma vez a oportunidade de conversar com os senhores. Pois é, né, gente? Aí a fala foi do delegado Dr. Marcos Vinícius Veloso. Quero agradecer imensamente a gentileza dele ter podido fazer esse vídeo pra gente, né? Tanta coisa lá para resolver ainda. Muito obrigada à Polícia Civil do Rio Grande do Sul, o Dr. Sodré, que também foi muito solícito quando eu falei com ele. Assim, fica a dica aí pra galera também da nossa Polícia Civil do Amazonas, que, por favor, consigam, se eles não puderem vir ao vivo, os nossos delegados amazonenses, eles podem vir pelo menos por vídeo, via vídeo, já ajuda a gente. Porque eu gosto, eu gosto não, a ética do Além do Crime é justamente trazer as pessoas envolvidas no caso, como foi o dele. E a gente está falando principalmente do bolo envenenado lá do Rio Grande do Sul. Então, ele falou. Então é importante a gente ter os caras, as pessoas do caso aqui, né? Dado o meu recado, eu quero falar logo vou mandar a pergunta agora para o advogado, o doutor Gilvan Dácio. Qual tipo de crime? Vamos lá, agora vamos conversar aqui já com a gente, né? Já terminou a entrevista com o delegado. Qual tipo de crime e quantos anos ela poderia ter pego se tivesse julgamento? Porque, para quem não sabe, ela cometeu autoextermínio, né? Ela não chegou a ser julgada, ela estava presa ali temporariamente, né? E aí, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre esse tipo de crime, o envenenamento. Como é que vai isso na área jurídica? O envenenamento ele está estipulado lá no artigo 270, né, do Código de Processo Penal. E ele é um crime comum, né? E aí ele vai de 10 a 15 anos. Mas quando o autor ele tem um objetivo de atingir uma pessoa certa, esse crime já sai da esfera de crime comum e passa a ser um crime especial. É um crime hediondo, ele vai ser julgado por homicídio qualificado pelo envenenamento, né? Aí a pena já vai de 12 a 30 anos, né? Então já é uma pena bem alta, né? Sim. Então é difícil precisar quantos anos ela poderia pegar, porque o inquérito, mesmo que tenha sido fechado, o processo não chegou a ter denúncia, o Ministério Público não chegou a oferecer a denúncia. Mas se nós formos calcular, foram 7 vítimas, né? E então tiveram que ali 4 homicídios. E já contando com o sogro, geral, né? Geral ali, né? Contando com o sogro. E aí são 2 tentativas só na sogra, né? Na dona Nelly foram 2 tentativas, porque o objetivo dela principal era atingir a sogra. Sim. Né? Então ela tinha inveja, ela tinha ciúme da sogra, e a briga toda era com a sogra. Ela sempre falava ali aquela cobra. Depois ela mudou o apelido para Naja, né? Depois ela falou, ela mudou para um outro apelido, a pedido de uma das irmãs, né? Então o objetivo principal era atingir a sogra. Ela não conseguiu por 2 vezes, né? Acredito que pela graça de Deus ali. O sogro foi descoberto depois que ele morreu, ele tomou um café. Por incrível que pareça, ali no Rio Grande do Sul teve aquela enchente. Eles passaram por toda aquela dificuldade, né? Tava recebendo doação. E aí o delegado mostra alguns prints, né? Depois que a perícia periciou ali o celular, eles mostram os prints da conversa dela com o sogro, dizendo: olha, você não quer isso, você não quer a roupa, você quer que eu leve isso, mas aí, e a sogra lá, que ela cita o apelido, né? É mais fácil ela jogar as minhas roupas que eu vou doar fora e comprar roupas novas, do jeito que ela é. Então ela era sempre aquela implicando. Ele é um cara muito educado. Não, minha filha, sempre traga, gentil, sogro, nós, né? Precisando, tudo que você trouxesse será bem-vindo. Sabe, um cara super educado. E foi a primeira vítima, né? Levou
a banana que ele tinha colhido do quintal dele, Poxa. deixou o caixa em cima da mesa, pediu pro filho trazer, o filho na boa intenção foi, levou. E alguns pacotes de leite, se eu não me engano 2, um estava aberto, e ali ela aproveitou para colocar o veneno. Verdade. E aí, tomando o café, o objetivo era atingir a sogra, não importasse se fosse Quem atingir fosse, outra né? pessoa. Ela não Então, ligava. ela responde pelo aquele objetivo, né, o autor principal e também pelos terceiros, né? Mas aí, ela deu azar e o que aconteceu foi que o sogro tomou o café, começou a passar mal. A sogra chegou a bicar, né, assim, no nosso linguagem amazonense. Ela bicou e sentiu já ali os lábios, todo dormente, aquele gosto, que inclusive foi o gosto que ela sentiu no bolo. Quando Depois, a irmã né? comeu e passou mal ali, ela, deixa eu ver. A Poxa. curiosidade matou o gato. Eu já ia Uma comentar comeu isso. o bolo e passou mal. Aí esse bolo não tá legal, esse bolo... Aí, deixa eu ver. A outra Então, foi, né? Coisa pelo- de família, né? Pelo Ai, meu depoimento Deus, das gente. testemunhas, das vítimas, ninguém comeu uma fatia de bolo inteiro. Só foi provando. Foi provar para ver o que era. E um senhor, que era o marido de uma da vítima que faleceu, ele não comeu, porque ele não gostava mesmo de bolo. Né? Então ele não chegou a provar. Mas os demais, deixa eu ver. E foram passando mal. Até E uma por criança de 11 anos, hein? Exatamente. Lembrando, hein? E só morreu quem não vomitou. Porque quem conseguiu vomitar sobreviveu. Né? E a dona Nelly, que era a sogra, ela passou mal, desmaiou. Foi a única levada para o hospital na Desmaiou. ambulância, né? Desmaiada e tal. Mas ela chegou a vomitar, as outras não, né? Então, assim, se nós formos colocar... Voltando à pergunta, né? Que eu dei uma viajada, né? Não. Voltar à pergunta. Se nós formos calcular de 4 vítimas, né? De 12 a 30 anos, né? Acho que o Ministério Público quer colocar ali 4 vezes o homicídio mais a tentativa, né? Nós estamos falando aí de no mínimo 120 anos de prisão. 120 anos. Né? E quando a Daisy se viu encurralada, que ela viu que tinha provas, que foram apresentadas, pegaram o celular dela, viram as pesquisas. E as pesquisas apresentadas, elas sempre foram feitas antes do acontecimento, né? Antes dos envenenamentos, eles puxaram as datas, bateram as pesquisas. Ela comprou na internet com a nota fiscal, porque o veneno tem que vir, né? Na nota veio o CPF, assinou, né? assinou o recebimento, né? Horrível. E aí 2 semanas depois foi utilizado, né? Ela não só tentou matar a sogra, como ela tentou 2 vezes o marido. E uma das vezes o próprio filho tomou Eu já um ia lhe caso lá. perguntar isso, que teve essa história, Teve, né? ela fez um isso suco de mesmo. manga. A primeira vez ele passou mal, tal. Inclusive foi feita a perícia, tiraram o sangue dele, constatou que tinha um veneno. E no filho. Só que uma das testemunhas fala que quando ela viu o menino tomando a manga, ela já correu e fez ele vomitar, né? O desespero dela, porque ela não tinha o objetivo de matar o Não, ela queria se filho. livrar do marido e da família do marido, Mas né? se acontece, ela ia responder, né? Ou pelo homicídio, no caso não aconteceu, ela ia responder pela tentativa também. Que horror, né? Essas informações que ele trouxe, né, sobre o perfil da... Como é o nome dela? Daisy. Daisy. Da Daisy, Daisy, né? De que ela, durante as enchentes, ela até foi bem empática com o sogro e tudo mais. Solidária. Isso também fala sobre o perfil dela, né? Era intencional, ela queria atrair a família para perto dela. É uma, E também meio que uma cutucar, máscara né? Aquela social. coisa, Ela tentou Sim. por 2 vezes chamar a sogra para visitar ela, porque a intenção era fazer na casa dela. Como ela não conseguiu, ela disse, olha, eu vou aí fazer um bate e volta, rapidinho. Que absurdo. Foi quando ela levou e acho que em algum momento ali botou no fermento, né? Que Sim. foi onde foi encontrado. Foi no trigo, né? No trigo, acho que foi naquela coisa. Enfim, mas ela é tão assim, o que a gente dá pra analisar assim por fora, né? Que a gente não conversou Exato. com ela nem nada. Mas que ela gostava realmente de manipular a toda a família. Sim, Ela era que- uma máscara social. Nossa, e ela ficava com raiva, ela era meio rancorosa. Pelo menos no Ela que deu pra intriga, entender né? no depoimento, assim, Meio, não, muito. no documentário, ela sempre, sabe, qualquer coisinha era um motivo pra uma briga na família, um drama, assim, horroroso. Por isso que o doutor pontuou muito bem que é uma qualificadora, né? Sim. O envenenamento no crime de homicídio, por conta dessa característica que a gente chama de homicídio qualificador, o insidioso, né? Ou seja, é esse perfil do dissimulado, né? Do Dissimulado. planejamento. Né? Falou Então, tudo, planejamento. ela É. planeja, né? O perfil Premeditado. do psicopata, manipula, né? Planeja, calcula. Então faz tem toda a artimanha, por isso que é uma qualificadora e a pena é bem mais severa, né? Do homicídio, como se fosse um homicídio normal fora da qualificadora. Então aí, como o doutor bem pontuou,
a pena, com certeza, quando ela for para julgamento, será severa, inclusive pelas tentativas. E a atenção também por conta das pessoas vulneráveis, que o filho, né, que os poderia, idosos também, né? idosos, criança, a confiança, porque é um método, né, que ela acaba utilizando, que é a confiança, ou seja, ninguém jamais, né, desconfiaria. Tanto é que deu certo com o sogro, né? Foi enterrado, deu tudo certo, o plano perfeito, até aquele momento, né, dela avançar mais, né? Recebeu clandestinamente. Por que a gente diz clandestinamente? Né? Porque ela não deu destino devido para o Arsênio, né? Tanto é que no laudo foi 2.700 vezes. Exato. Né? Por isso que alterou colocado. tanto o sabor, que ela poderia ter usado uma dosagem menor, né? Mas esse é o perfil, graças a Deus, que foi revelado, né? Toda essa máscara caiu. Mas é um crime insidioso, repugnante, e a pena, né, existe, é severa. E com certeza não vai passar batido. E na cabeça dela poderia ser o crime perfeito, né? Porque até o então sogro, foi, né? em Tinha setembro, ido. né? E ela ganhou dezembro. confiança. Ela ganhou, Total. não aconteceu nada, não deu nada. Aí O interessante também, o áudio dela consolando a sogra, né? Horrível. Rapidinho ela se aproximou da sogra, toda. E querendo você, depois que o sogro morreu, né? Apareceu o áudio nas mídias, ela consolando a sogra com o maior cuidado. Vem aqui pra casa, eu cuido de você. Como é que você vai voltar pra sua casa? Vai ficar sozinha? Você não pode estar só nesse momento. Então, quer dizer, é um perfil manipulador, dissimulado. Já estava atraindo a vítima Ela ali, fala, né? agora você tem seu filho, seu neto. Pode contar Eu comigo. vi dissimuladíssima. E por falar em psicopata, né? Vamos entrar, porque muita gente chama ela de serial killer lá no Rio Grande do Sul. Queria saber se ela tem esse perfil mesmo. Pode falar, Brenda. Então, em alguns países não seria considerada, né? 4 Porque a gente vítimas. precisa- 4 vítimas. Mas aí, doutora, aí é eles estão sério. investigando, porque Outras tem um áudio teorias. dela que ela disse, ele morreu que nem meu pai. Entendeu? Então, Será, gente? já Ainda estão tem mais e investigando, mais. a polícia vai continuar investigando, não vai parar por aí. não. Porque pode assim, haver mais vítimas. Sim, então estipula-se ali, para ser considerado um serial killer, tem um perfil e um padrão, né? Existe uma quantidade mínima de assassinatos ali seguidos um do outro, que seriam 3, mas aí no caso dela foram constatados, né, judicialmente somente não, né? Já é muita 7, gente. Já é muita gente, mas aí foi, como não teve esse 3 o óbitos, tempo né? de resfriamento, né, que chama. Não houve esse período. Então, desse ponto em diante, não, né? A gente pode entender ela como uma assassina em massa mesmo, uma assassina, tem um termo técnico para isso, né? Para pessoa que comete assassinato dentro da própria família. Mas serial killer, com base no que a gente tem agora, ainda não. Talvez se aparecerem os outros casos aí, Sim, com toda certeza. Mas a gente Eu a gente está falando, sem dúvidas nenhuma, de um perfil narcisista, com certeza com traços de psicopatia, porque ela carrega esse ego, a questão do egoísmo, né? Isso é muito notório. E a dissimulação, como a doutora bem pontuou. E aquele foco direto na sogra, né? Porque ela tentou 2 vezes, sabe Deus quantas vezes também, né? Mas 2 vezes aí que ela falhou, né? Gente, eu tenho um momento do meu merchanzinho rapidinho para meus amigos queridos. A gente tá falando de Lady Killers, não deixa de ser, né? Mulheres assassinas. Dá para focar aí, meu diretor, no livro aqui que tá ao meu lado direito. Aqui, ó. A Lady Killers, da Tori Telfer, acho que fala assim, da Dark Side, muito obrigada. Vou pegar aqui, só um minutinho. Dá pra mostrar aqui na minha, né? Tá ok, olha que lindo, rosinha. A gente acha que é uma fofura esse livro, né? Quando abre cada história, pesado, né? é pesado. Tem muita história aqui, assassinas em série. Tem muitos casos de mulheres que usaram veneno. Arsênio é favorito, de verdade, assim, numa época aí, século XVIII, XIX, XX. Usando as palavras mais grotescas, né? Porque ele é bem mais agressivo e bem mais assertivo. É mais assertivo, né? Gente, vale a pena. Darkside, como sempre, parceira aqui do Além do Crime. Esse aqui eu indico pra vocês, tá? Pra quem gosta de leitura de crimes reais. Esse aqui busca bem 1900 bolinhas, assim, bem 1800 mesmo. Tem cada história interessante, porque a gente acaba conhecendo o contexto histórico também, né? Da época, é bem legal, bem interessante. Então vale a pena. Darkside, muito obrigada.
obrigada. Tô mostrando aqui essa belezura de livro, né? Sempre com a gente. Agora eu vou passar para as perguntas dos internautas. Vamos ver quem que tá acompanhando a gente ao vivo. Cadê? Vamos lá. Aqui desde o início. Brendo Souza, show de bola, estou assistindo. Ione Mello, bem-vinda de volta. Só mulheres competentes e maravilhosas aqui na bancada. Cleide Gonzaga mandou palminha. Maria Amorim, doutora Ruth, palminhas. Obrigado. A Eliana também mandou palmas. Garoto do Futuro, Luiz Henrique, sucesso. Igor Cali, meu Deus. Eu acho que ele pegou na parte do crime, né? Gonzaga Jacimar, parabéns, Bruna, sucesso sempre. Igor Cali, sucesso. Neto, salve, Bruna. Esse Neto é o doutor Neto, Grande abraço aí. Marluce Gonzaga, boa noite. Nelson de Souza Franco, doutora Ruth. Ela fez assim, uma força. Helena Gonzaga, parabéns, sucesso. Gonzaga, assistindo aqui de Boa Vista do Ramos. Pessoal, um beijo pra Boa Vista do Ramos, que sempre acompanha a gente, né? Aí do interior do Amazonas. Marluce, que maravilha! Manda beijo, Bruna. Beijo pro Igor Cali, ali do jornalista também, mídia social. Falo da Ponta Negra, que chique. Beijo. Sueli Ferreira, sucesso. Simone da Silva Cardoso, tema muito interessante. Arilane Lopes, muito interessante. Palminhas. Giovana Guimarães, Giovana aqui, arrasa. Mari Lúcia, programa incrível. Ai, a Mari Reis, é psicóloga aqui do Além do Crime Direto. Um beijo, Mari. Volta logo, né? Acho que o dela é o terceiro episódio. Deixa eu ver o que mais. Eu não sei, eu errar, tá, gente? Me perdoa. Rio Gamer. No bolo e veneno. O veneno. É uma pergunta, tá, gente? Vamos lá. Não sei se eu vou conseguir responder. Vamos lá. No bolo, o veneno demora mais a agir? Eu não lembro se eu li alguma coisa sobre isso. Acho que não, né? Não, só pra disfarçar, né? Foi já na farinha, mistura, né? Então, na farinha de trigo. Que na verdade essa era muito legal ele ter perguntado isso, porque foi uma das dificuldades que os peritos estavam tendo em saber onde que estava o veneno, se era nas frutas, se era na passa, fruta cítrica, se era no glacê e entrou. E então eles pegaram vários ingredientes, foram na cozinha dela, recolheram tudo e aí foram mapeando até que chegaram na farinha de trigo. E aí foi onde é que estava. Porque ela sabia, né, que a sogra ia confeccionar um bolo. Diz que ela fazia todo ano, né? Ela faz todo ano, né? Deixa registrado aqui o parabéns para os peritos, que foram maravilhosos, foram muito rápido. Tanto do hospital, quando as famílias estavam internadas, a família estava internada lá, várias vítimas, né? Quanto nessa investigação pericial aí, que foi muito rápido. Verdade, 15 dias ele falou, né? No final de tudo. Foi 15 não, dias. Foi menos, né? O final que ele fechou o inquérito, né? Na verdade. Isso aí foi 3 dias, 4 dias no máximo a perícia. Parabéns ao pessoal. Parabéns. Bem efetiva, né? Seguiram uma linha de raciocínio investigativo muito coerente. E assim, foram abençoados por Deus naquela investigação. Porque logo no iniciozinho falaram da sogra, né? Será? Porque ela foi a primeira que fez, né? A vítima não, ela era a principal suspeita, mas espera, ela comeu, ela tá passando mal, desmaiou. Só vai envenenar e vai comer. Nossa, esse é um plano muito diabólico, né? Quase um filme. É importante, né? A gente ficar atento. Porque são casos e episódios que tá acontecendo com uma frequência gigantesca. Muito bem. Né? Isso não é mais caso isolado, como você citou aí das Lady Killers, né? Da história que vem até antes de Cristo. Não está acontecendo na contemporaneidade. Sim, e é muito importante a gente ficar alerta aos sinais. Porque os conflitos de famílias, infelizmente, é uma crescente. Né? Verdade, a gente lida com isso todos os dias. O doutor também, com certeza. Né? O conflito nas famílias são, assim, terríveis. E a manipulação, o perfil do psicopata sempre está por trás desses crimes, assim, hediondos, planejados, insidiosos. Então, é importante nosso telespectador, né? Nosso internauta, todos ficarem atentos aos sinais. Porque sempre vem essa posição de pessoas muito próximas. E dificilmente vai ser por acidente. Porque às vezes acontece, né? A dona de casa vai e guarda ali aquele veneno que é destinado para matar os ratinhos do quintal e guarda num potinho de manteiga seco e não põe a plaquinha. Aí sim, vai alguém, uma criança, né? Pega. Exatamente, que é recomendado também identificar. Agora, quando há o planejamento, né? Ou seja por qual for o motivo, financeiro, disputa por herança,
por ciúmes, né? Seja qual for o motivo, que nada justifica. Mas não custa nada você ser cauteloso. Ficar atento, né? A cor dos alimentos, a bebida, sentiu que tem um gosto diferente. Não bota mais. insista. Dedo na Alguém. boca. Exatamente. Não coloque, Faz, gente. já vai pro pronto-socorro, pronto atendimento, liga pro bombeiro, busca ajuda, né? Não insiste, deixa eu provar. Não deixa ninguém provar. A gente viu o Exatamente. exemplo, né, gente? Não deixa ninguém provar, já Então, corre pra ajuda. A gente Bruna, não pode. rapidinho, a doutora falando aqui, eu me lembrei de 2 pontos Conta. importantes que eu gostaria Conta que de eu quero mencionar. saber. Primeiro, a senhora falando do comportamento do psicopata. O delegado ficou na dúvida se realmente era ela na primeira oitiva dela. Ele falou que ela Fora de respondia as suspeita, né? perguntas de Certinho. uma forma né? que ele falou, não pode ser ela. Ele Gente, ficou que na louca, dúvida, né? será? Ai, que não, eu não gosto de possível. falar essa palavra. Então isso aí é o convencimento do psicopata. Uhum. Outro Sim. ponto importante que a doutora falou também para os nossos internautas acompanhar são, com a exceção do sogro que morreu, são 9 casos registrados no Brasil, registrados na internet, de maio até dezembro de 2024. alarmante, né? São 9 casos. Que nem tu falou, é o brigadeiro, é a coxinha, é o isso sorvete, aí. é o bombom, Baião, é o milkshake. açaí, né? Gente, um A bombom. moça matou Ai, eu o fiquei namorado passada. dela. Com O sorvete. médico matou O médico, Com gente, essa milkshake. do médico eu fiquei passada. E teve uma Procurem, o família- médico matou com sorvete. Teve uma família na Paraíba, que agora em janeiro saiu o laudo, que realmente houve negócio de inseticida Sim. foi um bolo também que eles comeram, né? Foram 7. Foi Paraíba, né? Na Isso, Paraíba, é. No Pará do Não, açaí, né? O pai matou a filha de 16 anos Não, envenenada. pra se vingar da Ele mulher. mandou Tu o já açaí pensaste já nisso? envenenado. É padrasto, se eu não me Padrasto, engano, né? E ele envenenou Pra as se vingar, crianças, gente, pô, pra se isso vingar. é Que coisa horrorosa. inadmissível. Gente, tem que tomar cuidado com as nossas crianças, com quem você se envolve. Todo mundo tem que ter estar cuidado. alerta, né? Esse Com a mundo tá alimentação. muito. Teve qualquer conflito, discussão, não Não custa coma. nada. Não coma. Não custa nada você ligar o alerta. A pessoa te oferecer um bolo, algum agrado em seguida, fica cauteloso, né? Não custa nada você ter ali uma desconfiança, porque infelizmente são casos reais, né? Passou de filme. Aliás, os filmes estão inspirados na vida real. Olha o Dahmer, Né? tem uma cena que ele oferece carne, um hambúrguer de carne pra vizinha dele que faz denunciando ele. O que aquela carne era? Ninguém sabe, O né? veneno era o terror Deus dos Deus. reis, dos monarcas Sim. na época, a briga pelo poder, pelo trono. Porque sempre vai vir de uma pessoa O muito próprio rei próxima. tinha um degustador. Chegou minha comida. Prova aqui, minha querida. Deixa eu ver se tá vendo. Exatamente. É complicado. Então, Vamos se prestar o teu atenção, cônjuge, gente. a pessoa que você discutiu, Meu depois Deus. vem com agrado. Não, meu amor, prove primeiro. É. Vamos tomar junto. Vamos tomar. Parece um faz absurdo, o né? teste. Mas é a realidade. Mas, gente, infelizmente é a realidade. É, É isso uma arma mesmo. de defesa, O né? presidente da China e o imperador da China e o presidente da Rússia, né? Um com copo e quem que vai tomar primeiro? Quem que vai tomar? Nossa. É Deus. Nessa briga ninguém quer, né? Não, ninguém tomou. Gente, reforçando aqui, o nosso papo tá muito bom, mas eu preciso lembrar pra vocês seguirem a gente no Spotify, dar essa força pro que é produzido no Norte, aqui o nosso conteúdo, olha aí, de qualidade total aqui, especialistas renomados. Vamos seguir a gente no YouTube também, do David 4, curte, comenta, ou inclusive eu quero explicar pra vocês, quem tá ouvindo o chat aqui, só no chat, depois que terminar, não fica gravado, é isso que eu quero dizer pra vocês, depois de terminar o Além do Crime, fechou, vai lá e comenta, deixa o seu ok, fale se você gostou, se não gostou do episódio, porque aí fica no comentário, o comentário é que engaja. O comentário e o like é que engaja. Porque no chat tá legal, o pessoal tá comentando, mandando beijo, mas não fica. Tem que ser comentário. Então eu tô ensinando vocês aqui, vai didaticamente. Terminou Além do Crime aí na TV, na sua TV? Vai lá no YouTube do David 4, tá lá, Além do Crime. Aí já comenta lá embaixo. Ai, gostei do episódio, queria tirar uma dúvida com o doutor. Pergunta alguma coisa, depois eu mando pro WhatsApp deles, tá bom? E na nossa telinha tá direto o meu contato do WhatsApp. Eu nem abri meu WhatsApp ainda, vou já abrir. Quero pelo menos umas 10 mensagens de vocês aqui com perguntas, viu, gente? Outra coisa, sexta-feira vai estar no Spotify, pra quem não pôde ouvir hoje ao vivo, pode depois vai ver isso gravado, e também no nosso YouTube do Além do Crime no YouTube, e o Instagram, né? Eu não posso esquecer, @Além do Crime Podcast, super fácil, Além do Crime Podcast, segue a gente, comenta, compartilha, porque a gente tá produzindo conteúdo bacana, trazendo gente boa pra conversar, pra debater, pra orientar, né? O Além do Crime tem esse formato sim, e a gente gosta bastante, e lembrando que é o primeiro podcast True Crime na TV brasileira aberta, gente. Geralmente as pessoas procuram na internet, né? E hoje você tá tendo a possibilidade de assistir assim, ó, um bate-papo desse na TV aberta também, tá bom?
Vamos para as perguntas, chega de papo, Bruninha. Vamos lá. Atualmente, a gente acabou de falar isso, que eu tinha botado aqui, a gente está vendo muitos casos desses envenenamentos, né? E sempre mulheres. Será que a gente pode definir assim, Brenda, a gente estava falando justamente disso, de como perceber, eu botei assim, como perceber se alguém da família quer, né, cometeu esse tipo de crime. A gente estava quase comentando isso, né? Mas tu, como psicóloga, pode orientar a gente, sei lá, de uma forma, uma pessoa meio psicótica na família, uma pessoa que já está, por exemplo, meio que brigona na família. Sempre tem alguém que é mais problemática. Né? Tá aí, doutora. Pode falar pra gente? Eu acho que a doutora trouxe bons exemplos, né? Isso. Apesar de ser muito difícil identificar, porque realmente a questão da dissimulação ela é muito presente. Ai, dissimulação. Ainda mais no caso de psicopatas mesmo, né? É muito difícil. Engana até profissionais, né? O delegado. Quase cai, né? Exatamente. Verdade, bem lembrado. Mas existem, sim, pequenos indícios, pequenos traços que a gente pode observar, Sinais, né? Além da manipulação, quando a gente consegue identificar pessoas que são, às vezes, muito explosivas, né? Ai, Brenda, mas isso é o contrário do que falam do que um psicopata é. Mas sempre vai existir um momento de explosão, de fúria, de manipulação. E outra, não é só psicopata que mata. Narcisista também tem as tendências, né? Se ele não executar o fato, ele vai acontecer a questão da violência psicológica, né? Tem então, isso a mesmo. manipulação vai mexer com o sentimento do outro. As questões das brigas também, né? De ciúme, principalmente, né? Esse negócio de ciúme, né? Herança, né? Herança. Exatamente. Alguém falou aqui E de tem- herança também, deixa eu ver E aqui. no contexto familiar tem essas outras motivações também, né? Mais nuances, né? Exatamente. Ó, a Marluce Gonzaga comentou, e olhem que era apenas por ciúme e inveja, e não tinha nem herança nesse caso, né? Exatamente. Foi isso Que mesmo. era um ciúme da mãe, né? Pois é, Não com era a ciúme mãe, de né? outra mulher. Ela tinha ciúme da mãe Quase e da como uma prima obsessão, dele. Da né? prima que a foi Tatiana criada que como morreu, irmã. foi, Aí gerou aquela briga da igreja, porque aquela inveja ela querer casar na igreja também, né? Eu acho que, tipo assim, ela tinha os dois objetivos, atingir a sogra e a Tatiane, né? Então ela conseguiu atingir a Tatiane, porque a Tatiane morreu, né? Então ela E deve... tanto que a amiga, eu lembrei agora, se eu falando, a amiga que eu falei no início, a amiga dela, da Tatiana, a melhor amiga, denunciou. Ela Sim. denunciou, porque ela disse, a Tatiana queria que eu fizesse isso. Ou seja, já tinha uma certa suspeita. histórico. Algum Eles histórico tinham de conversado brigas. antes, ela Sim. já tinha contado, olha, ela é assim, 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 ela tá me perseguindo. Ela mandava mensagem, né, de ameaça. Aí diz que bloqueava, Ah, ela era ela daquela que era bloqueava e perseguidora voltava, também. bloqueava. Ela era... Agora, o interessante é que ela não tinha um registro histórico, né? Ela tinha 43 anos, se eu não me engano. É. Ela não tinha nada assim... Antes. Os antecedentes dela... Agora, E de repente... ela tira a própria vida. O que será que ela não aguentou? O narcisismo dela não deixou? A casa caiu. A gente lá em casa, assim, Eu acredito que... Ela tinha advogado? Acho que ela tinha um advogado, né? Tinha, sim. Deve Mas ter eu acho contado assim, tudo pra ela, porque era como muita ela prova. deixou assim, eu acho que foi a frustração tão grande, porque ela vinha fazendo, se a gente buscar a linha do tempo, deu tudo certo até setembro, tava dando tudo certo até dezembro, né? Porque o foco dela era atingir a sogra, não importasse quem tivesse no Que no caminho meio. dela, né? Até o filho chegou muito próximo, mas ela conseguiu ainda salvar a criança, né? Não deixar tomar o suco de uva que estava preparado para a sogra. Então, quando tudo vem à tona, quem sucumbe é ela, porque ela foi pega, Exatamente. né? Então, o perfil do manipulador, ele acaba ali, porque ele vem manipulando, ele vem dando sinais, ele vem dominando. Porque assim, ela tinha aquele momento explosivo, mas depois ela, tipo assim, assopra, belisca e assopra, Isso. Ah, né? Aquele carinho todo depositado com a sogra ali no período de luto, ali já demonstrava psicopatia. Se antes ela era inimiga da sogra e do nada ela muda o comportamento, são esses sinais que são revelados sutilmente, é que a gente, infelizmente ou felizmente, tem que estar atentos para salvar nossa vida ou a vida de quem a gente ama. Porque sempre é esse método, né, do manipulador. Vai abusar da confiança de quem está muito Exato. próximo. Porque você não vai ser envenenada por um estranho. É alguém que está Confiança. querendo. Próximo, Exatamente, exatamente. que abusou da tua confiança, que tem acesso aos seus gostos, teu prato favorito, tua sobremesa Está favorita. muito E ali o dentro da bolo, nossa ei, vida, né? Tá exatamente. muito inserido Aquele aí, né? bolo tava muito bonito. Fora de Tá, suspeita. pra quem Você gosta, olha, eu não gosto eu muito deu de bolo água de na reis, boca. mas acho lindo. Então, Só por lindo. isso,
Mais o alerta não Mais custa uma nada vez, repostar. Mais uma vez, né? Cheiro, cor, sabor, Gente, eu não como mais de nada depois de uma briga. Tu ia negar o milkshake? Tá aqui, meu amor, trouxe um Ai, eu amo milkshake. milkshake agora. Eu tambaqui, né? A coxinha. Todo mundo O sabe que eu adoro o tambaqui. tucumã. Chega lá, Bruna, tem que tucumã. Gente, a Mas gente, o gosto é diferente. Bruna, me rejeita. perdoa. Rejeita, né? Exatamente. Ai, a meu gente Deus. brinca Balde assim, de mas tucumã pra é. ti. Mas a é coisa sério, Ó, gente. Um fator Sim. importante também, Bruno, que vale ressaltar, Uhum. é que o marido dela pediu o divórcio enquanto ela estava presa, né? Ah, e isso boa, abalou boa. ela psicologicamente. Não né? tinha esquecido esse Porque detalhe. ela tava contando em ficar só com ele e com o filho. Sim. Na Era o mente objetivo dela. Mesmo final assim, dela, né? era É. Isso com certeza também acarretou No autoextermínio, no suicídio Uhum. dela, né? Porque, como ela pontuou, tava dando tudo certo, era uma Até figura ali, extremamente manipuladora, narcísica, né? E aí, do nada, tudo acabou, deu Perdi tudo tudo, errado. perdi o perdeu marido. tudo. né? E aí, aquela questão também, né? Por mais que talvez houvesse ali no final uma suposição, né? Dela um remorso, não pelo que ela fez, mas porque finalmente Por alguém foi descobriu, descoberta, né? Ainda assim, que se ela é mesmo uma serial killer, poxa, que bom então que todo mundo me pegou e agora eu tenho mídia, mas agora pra ninguém constatar e deixar no ar, Deixa a interrogação. Né? eu vou deixar uma interrogação e vou me Confessa matar. ou Que não aí, confessa? Escreveu uma isso, carta. que aí a gente já Ela entendeu disse que ela é uma- não era assassina. Ela Mas ela escreveu, dava a né? entender que- O meu diretor mostra aí. Tem, eu acho, a Tem a foto. carta. Tem a foto da... Ela escreveu E numa esse blusa, eu comportamento, acho. ele acaba Dá uma sendo olhada aí. comum também, né? A E no final envenenadora ela ou xinga, a ela tava suspeita. dando alguma todo o assim. apoio Daisy. pra sogra. E depois no final da carta ela xinga a sogra. Ela tem aí, meu diretor. a E era foto. quase como uma obsessão pelo É. marido, né? Ela é uma... Embora ela tentou matar ele 2 vezes, né? Ou- Não. mas ela botou a um pouco, obsessão, né? ela não é só assim, quero você só pra mim. É assim, Se não é meu, não é de meu, ninguém. não é de ninguém. É. Exato. Eu já passei Meu por isso. Deus, gente. Ah, tá. Não, tudo bem. Vai ficar depois no stories do Além do Crime. Eu Além vou do colocar Crime, lá. é. Arroba Eu Além fico- do Crime podcast. Eu fico imaginando também a Diga. situação do filho, né? Do esposo dela. Como é com que certeza. hoje, né? Porque pra ele foi difícil acreditar que a pessoa que ele ama, que ele convive ali E o 20 anos, filho? Que Né? é um E o bebê? sobrevivente, né? Não, e o matou filho pai, dela, tentou né? matar a mãe, matou as tias, tentou matar a si próprio. Então, É um a trauma, cabeça né? dele É um trauma. Tanto é que ele não tá em nenhuma entrevista, ele não tá em nenhum... Pra Aquelas preservar, simulações. né? Tem que se tratar mesmo. Esse menino vai ter que ter um bom É. psicólogo, né? Um bom Exato. acompanhamento. É pra todo Exato. mundo, né? É importante. Imagina pra uma criança que tem esse Quem trauma, vai lembra ter. do Andreas Richthofen? Sim, Até com hoje, certeza. coitado, agora numa clínica de É. tratamento psicológico. Nossa. Gente, tá quase chegando ao final e eu tenho 2 perguntinhas ainda pra vocês. Agora eu vou jogar na bancada, porque nós aqui, eu gosto muito de true crimes desde criança, todo mundo já sabe, por isso que tem o Além do Crime hoje. Mas eu quero saber de vocês o que vocês estão assistindo, o que vocês estão lendo nessa área ou não também, né? Mas se quiser dar uma dica aí pro nosso telespectador, nosso internauta, alguém. Acho que tu lê livro mais que todo mundo. Ah, né? Que Não, eu tô essa- tendo Nessa até área, medo, nessa área, não exatamente, mas recentemente eu assisti um documentário que fala sobre o sistema penitenciário, que é a louca dos presídios, né? Então, eu assisti recentemente, chama... Agora fugiu o nome, mas é na Netflix. Prisões Como é que é? piores prisões do mundo? Não, piores pessoas do é um documentário que fala somente sobre as prisões aqui do Brasil, sobre os presídios de segurança Interessante. máxima. E sobre como as prisões afetam a vida dos familiares. Então, é um documentário Isso é muito rico. importante. E é importantíssimo, né? Porque a gente hoje tá passando por um momento de reforma, né? Sim, dentro do sim. sistema penitenciário. A gente tem passado a discutir sobre justiça restaurativa, então a gente mudou o foco e esse documentário, ele é perfeito. Agora, de leitura, eu estou lendo Byung-Chul Han, não sei se vocês conhecem. Filósofo chinês, eu adoro ele. Olha, fica a E aí, dica aí. inclusive, o livro chama Agonia do Eros, que também fala sobre amor e sobre como a gente... Inclusive, também fala sobre narcisismo, olha só. Ó, fazendo tá vendo? a Tudo já conexão tem aqui. um- Excelente recomendação. Excelente Gostei, recomendação. gostei. É uma linguagem objetiva, direta, mas é muito rico. Que bom. Tá aí, obrigada. Tem mais, doutora? Quer falar alguma coisa? Alguma série que assistiu recente? Um filme? Da vida real. Todo dia. Já é uma Todo série, né? Um dia. filme. Você falou assim do perfil, né? Da mulher, geralmente é pelo envenenamento. E o homem, o perfil, que nós do coletivo Renascidas,
né, aproveitando já... Já deixa, né? Eu já ia falar. Nós somos uma ONG, né, ligadas por mulheres solidárias, né, com empatia na causa da mulher vítima de violência doméstica e familiar. E Sim. também crianças, né, a todo tipo de violência. Mais a violência doméstica, mas também o abuso sexual. Então, nós damos atendimento jurídico, social e psicológico. Ótimo, Porque perfeito. não adianta só a gente tratar juridicamente aquela vítima. Lógico, ela precisa do apoio jurídico, sim. O que o apoio jurídico engloba? Né? É a separação, a medida protetiva, a guarda daquela criança, é a pensão, né? A separação também. Então, a gente faz todo esse acompanhamento e cada uma de nós somos voluntárias. Olha né? que maravilha. Tanto advogadas, as psicólogas, as assistentes sociais. Nós encaminhamos também para a rede de apoio, que é muito efetiva e funciona também bem, né? Que são as varas, os juizados em combate à violência doméstica. E também todas nós, ali a sensação é que a gente enxuga gelo, mas é só uma sensação. Isso quer dizer o quê? Que a mulher hoje não se cala, ela denuncia. Perfeito. Então, empoderamento feminino é isso, é nós encorajarmos outras mulheres, né, a ter empatia, sororidade pela causa. Isso, né? ajudar as Não outras a se ser libertarem. os juízes da internet que julga a vítima. Ela Com gosta de certeza. apanhar. É. Não. Sem saber o contexto, sem saber de Exatamente. nada, Que a né? dependência por trás, emocional, Tudo, financeira. até Dos pra filhos, tudo. né? Exatamente. A mulher depende tanto daquele abusador que ela se acha a culpada. Sim. Ela que se colocou naquela condição, que ela que contribuiu para a surra que ela levou naquele dia. E não é. A culpa nunca é da Nunca, vítima. nunca. Então, o papel do coletivo é esse, é amparar essas mulheres. A gente ainda não tem sede em Manaus, a nossa sede é em São Paulo. Mas sigam, internauta, a Por nossa favor. página no Instagram, Coletivo Renascidas. O atendimento que a gente faz é todo remoto, mas quando há necessidade, que é quase sempre, de acompanhar essa vítima, a delegacia da mulher, né, direcionar os juizados, as varas, então a gente vai e acompanha ao IML para fazer corpo de delito, então o acompanhamento é completo, né? Então Perfeito. a gente precisa também de parceiros. Essa semana foi muito positiva porque a gente fechou uma parceria com a CEDEL, que é a Secretaria de Desporto e Lazer. Sim, legal. Um programa excelente que eles trabalham nas comunidades, nas academias, oferecendo treinamento de defesa pessoal para as mulheres e exclusivo só para a mulher. Então, tipo assim, um exemplo, de 14 às 15 naquela academia daquela comunidade, só mulheres vão estar fica como vítima de violência, porque não é só a Isso. física, não é só o empurrão, né? É muito sutil, às vezes é a moral, né? É a violência psicológica, Psicológica, financeira, financeira. daquela mulher não ter acesso a dinheiro, a nada, a estudo. Então, tudo isso são uma das 5 características da Do coletivo. violência E do- doméstica. Eu tenho uma pergunta. Faz, Vocês já faz. receberam alguma vez alguma mulher que cometeu homicídio em decorrência da violência que ela já vinha sofrendo? Não, no nosso coletivo ainda não. Mas a gente vê muitos casos. Tem né? muitos casos, assim. Exatamente. Que é aquela explosão, né? Ela Isso. passou tanto Isso. pelaquela situação que naquele dia ela disse, opa, ou então o filho, né? Que não aguenta mais de ver a mãe sofrer, Sim, apanhar. muitos casos. Com certeza o doutor É. da área criminalista também já acompanhou muito caso. A gente... Temos um caso recente, uma vez semanas atrás. Muito em Infelizmente. breve a gente vai vir com o coletivo Renascidas aqui. A gente vai tratar dessa violência doméstica. A doutora Ruth vai voltar com certeza pra gente debater bastante. Eu vou te chamar nesse dia, Brenda, também. Mas vai vir assistente social, acho que de vocês. Sim. E uma psicóloga de vocês também. Perfeito. Vai ser um Será um grupo aqui prazer. bem legal. Eu já conversei com a Samara e a gente vai... Acho que pra abril já vai ser vocês os primeiros. Tá? Em março a gente Então, tem muita é. palestra, graças a Perfeito. Deus, atividades, porque
a arma da mulher é esse, o empoderamento é esse, é ela ter conhecimento Exato. dos seus direitos. Falou tudo. Né? O conhecimento então a mulher dos empoderada é essa. É isso. Né? Ela não aceita através do conhecimento dos seus direitos, do amparo da Lei Maria É da isso. Penha, que teve evoluções assim bastante significativas Total. nesses últimos 3 anos. Com Então a certeza. mulher tem que ter esse conhecimento. E aí, eu quero até convocar o pessoal do coletivo para sempre marcar o Além do Crime, pra gente repostar também, né? Para essas palestras com são certeza. importantíssimas e a gente gosta de ajudar sim, é o nosso dever também, no meu caso como jornalista e comunicóloga aqui, né? E doutor, por favor, né? As suas considerações desse caso, porque a gente acabou indo para outro caso, mas eu quero desse caso. Confesso para vocês que eu estou maravilhado. Que bom. Isso que a doutora falou que é maravilhoso. Isso sim é além do crime. A gente não está falando só do crime, a gente está falando do que acontece depois, das consequências, né? E dos problemas que estão deixados do autor, né, para com a vítima. E a vítima sempre a gente tem que dar esse apoio. Então esse trabalho que ela está falando é maravilhoso. Sim. O que a doutora falou em relação aos presídios também É, é interessante. muito Lembrei o nome Da série. da série. Do filme. É O Grito, o nome do O documentário. Olha, não é o filme, não é aquele filme, é o grito da É o comunidade. Grito na Grito da Floresta. Netflix. Tem um presídio assim na frente. Ah, eu vou Aquele. assistir, eu vou Assiste, assistir. Vale muito a pena. Então, veja bem, o livro de Michel Foucault, que ele tem um livro que ele escreveu chamado Vigiar e Punir, ele fala que não adianta você criar lei para punir, Exato. né? Só Correto. punir. Você tem que ressocializar, tá? Quando eu fiz meu TCC na Faculdade de Direito lá no SESI em 2015, eu optei por esse tema, ressocialização, né? Por causa do meu contexto social de onde eu vim. E aí eu tive muita dificuldade em encontrar fundamentações, porque não existia livros relacionados à ressocialização. Então eu peguei aqui, peguei um Joflor ali, peguei ali sobre cadeias no Brasil, e eu trabalhei muito em cima de um projeto lá de Santa Catarina, que tinha um diretor do presídio que ele fazia ressocialização através da leitura, de trabalho, essas coisas. Hoje o Amazonas ele está de parabéns, o Amazonas, doutora, é muito avançado em Exato. ressocialização. Sim. Nós temos ali o doutor ali, o Paulo César, né, diretor daquela área do sistema prisional. Ele implantou ali o trabalho, né, Exatamente. nos Projeto presídios, Trabalhando a Liberdade. implantou a leitura, que inclusive eu fui palestrar lá no SESC, no SENAC, lá no centro. Eles arrecadaram livros para doar no presídio. Exatamente. Então hoje os presos podem estudar, fazer faculdade dentro do presídio. Então a ressocialização no Amazonas ela avançou. Isso ajuda, isso é o quê? É prevenir. Porque aquele cara vai sair. Sim, com E certeza. ele tem que ter apoio. Nós temos hoje, amanhã... Tem que inclusive, trabalhar, eu quero tem até que lhe ter convidar. apoio. Só falou tudo aí. Tem que ter um Isso. trabalho, um curso, alguma coisa pra ele Exato. fazer. Senão ele vai voltar pro Efetivamente, crime. né? O Sai Tribunal do de Justiça papel. tem um projeto Reeducar, que amanhã Sim, tem palestra. nosso parceiro da Todo Central, mundo que sai assiste palestra lá com a gente. Nós Tipo. orientamos, caminhamos para cursos profissionalizantes, para fila de emprego. Temos isso parceria mesmo. com o SET, SENAC, SESI, SESC e todos assim os SESC vai. da vida. É. Então, assim, É uma maravilha. só volta crime quem quer. E tem uns que querem voltar, mas a maioria não. A maioria. Tanto é que o índice de reincidência no projeto é menos de 6%. Sim. O que causa preocupação para mim, porque todo mês nós temos palestra, então todo mês são caras novas que estão ali para assistir a palestra. Entendeu? Mas o Amazonas, ele está anos-luz na frente Sim. de outros estados do Brasil em termos de implementação de ressocialização. Olha, ainda bem. Então, aqui os Bom presos são saber disso, ressocializados. né, gente? Depois Importante. do massacre no presídio, né, que teve aquela rebelião e tudo, o sistema todo mudou. Tá? Reformulado. Então a Secretaria de Segurança Pública está de parabéns em relação a isso. A doutora trabalha dentro, ela sabe, tem mais conhecimento do que eu disse. Eu digo por experiência, porque eu trabalho na área criminal e eu vejo, e vários clientes meus já alcançaram a progressão através do estudo e da leitura. Exato. Outro dia, vamos falar disso? Outro dia eu Sim, quero falar com disso com certeza. vocês. Isso é de interessante presídios e porque tal. É importante falar a de sociedade, assim, ressocialização, quase que não sai. A sociedade, ela quer matar, Punir. esfolar, Quer. entendeu? Quer que o cara aprodeça lá, mas a lei O não permite. justiçamento E segregar. que a gente viu, né? Casos recentes Horrível. também. Exato. Já- Os O negócio de comentários não ódio, existe, tá, gente? Justiça com as próprias mãos, não. não A gente existe. tem É. lei, É LRI, crime. a gente tem Foi o que os LRI. mototáxis que fizeram com o senhor que bateu. Que horror, aquilo Um foi senhor uma de idade, barbárie. A gente não tá barbaridade. na Idade Exatamente. Média, não, Não gente. pode, Tem né? a lei, L é igual quando eu vi um cara no Instagram. LRI, sabe o que é isso? Lei, minha senhora. São Então segue machos a lei. pra fazer tá agressão na hora e depois tá ligando É. pro doutor
Depois tá chorando, tem família. Né? Eu não gosto de de justifica o outro. Né? Não, jamais. Alertando, porque ele disse, né? Interessante, que um ponto vai puxando o outro. A gente vai. A gente quer só punir. Mas a ressocialização é muito positiva. E que bom que o nosso Estado está à frente dos demais, né? Que está sendo efetivo. Trazendo para a minha área da Lei Maria da Penha, né? Ela não é só de cunho punitivo, mas sim educativo. Tanto é que o agressor, ele só é preso se ele descumprir a medida protetiva. Exato. Então, ela é de cunho educativo. Né? E mesmo ele saindo de liberdade, cometendo o crime, ele é obrigado a assistir as palestras. Exato. Tem várias palestras que ele tem que participar. E concomitante essas porque palestras. Eu tenho muito cliente Maria da Penha, hoje vai pra também palestra. Vai pra palestra. Tem que... A nossa rede de atrelado apoio... a essas palestras, né? Que são os serviços da Central, exatamente. Então, na Central, a gente realiza, inclusive já falei outras vezes com a doutora Patrícia Leão, a gente realiza essas atividades educativas, né? Um beijo, doutora Patrícia. Você falou sobre a questão do conhecimento, que o conhecimento ele liberta as vítimas. E o que eu tenho presenciado é que o conhecimento também liberta os agressores, por incrível que pareça. Sim. Quando a gente vai fazer as palestras nas comunidades, ou então, um dia desse que nós fomos fazer também no IMU, né, que é o do meio de transporte, da IMMU ou IMU, dos verdinhos. Sim. Então, me perguntaram, doutora, é para voltado para a mulher, mas os homens têm que participar, eu disse, faço questão. Com certeza. Porque eles, ainda mais quando é um ambiente masculino, a maioria, tipo 80%, então é importante que eles ouçam que aquelas mulheres, colegas de trabalho deles, estão com conhecimento, ou seja, elas estão armadas positivamente para que qualquer abuso... Então, ali já ajuda aquele homem mudar a postura, a conduta no ambiente de trabalho. Assim, em qualquer repartição, né, qualquer lugar que a gente faça palestra, um público-alvo é mulher, mas é o homem também. Porque ele sabendo que a mulher está munida daquele conhecimento, então ele vai tratá-la diferente. Né? Perfeito. Na verdade, eu acho que isso deveria ser desde as escolas, né? Desde o ensino fundamental até aí, do ensino médio. É que isso não serve só para a Lei Maria da Penha. Ela serve para importunação sexual, para assédio sexual. Exato. Porque o cara que tem um conhecimento, ele também... Hoje em dia você não vê mais homem mexendo com mulher, não. E tal. Os homens já estão lá, já têm conhecimento. Exatamente. Então a gente tem que reforçar sempre, sim. Maravilha. Gente, eu tô assim com o coração na mão. Eu vou ter que encerrar, que a gente já passou até do tempo. Mas tá tão bom e é tão importante a gente falar sobre tudo isso que a gente tá falando, que a mulherada que tá assistindo a gente, porque eu sei que a maioria são mulheres, tem que ficar com a cabeça aberta, né? Para aprender todo esse conhecimento e orientar até seus filhos, né? Suas filhas, seus filhos, para que não criem filhos machistas, filhos, essas outras coisas, enfim. Mas que criem homens, né? Decentes, dignos, que respeitem as mulheres, respeitem, né? Ele reproduz o que ele viu na infância, né? O que ele viu na casa, a mãe apanhando, sendo desrespeitada, e ele reproduz, acha aquilo normal. Então, e não é normal. A gente tem que... as próprias mães também têm que, né, criar filhos menos... Exatamente. Né? Enfim, mas eu agradeço muito a presença de vocês, muito mesmo. Foi um ensinamento hoje, passou muito rápido. De novo, parece que passou 15 minutos muita coisa para falar aqui. Eu tô achando que vai ter que se estender no pra YouTube. 2 horas, parar na TV aberta e se estende no YouTube. Aí quem quiser continuar assistindo. Né? Mas assim, já tá o convite para abril, tanto o coletivo Renascidas quanto a parte dos presídios. E semana que vem eu preciso falar. O doutor Gilvão vai estar com a gente de novo, porque vai colaborar com o assunto agora sobre sequestradores. São sequestros. Não é. Eu vou logo avisar vocês, não é um caso amazonense, porque eu tô com uma dificuldadezinha de conseguir os delegados, porque uns estão viajando, estão fazendo alguma coisa, aí eu tô jogando mais pra frente. Mas então agora, nesse momento, eu vou falar de um caso internacional. São 2 casos internacionais que repercutiram no mundo todo, que é o caso da Natasha Campuche, que ficou presa quase 18 anos no porão da casa de um maníaco louco, que sequestrou ela quando ela era uma bebê. E virou filme, tem série, tem livro, tem documentário. E o outro é do caso do monstro de Cleveland, que é o do... não sei o que, Ariel Castro, nojento monstro, prendeu 3 mulheres,
por anos, quase 20 anos, e teve até filho com ela, e até que essa última que tem filho com ele conseguiu fugir e pedir ajuda. Agora, ninguém que sabia que ele era assim. Todo mundo, ele era boa praça na comunidade. Ele era um cara legal, dava carona pra todo mundo. Social. E aí é uma história horrorosa. Tem filme, tem livro, tem série, e a gente vai começar a comentar sobre isso, sobre sequestradores, né? E vai vir quem mais? O Dr. Luan Benzaquem, que também já é carteirinha, a figurinha aqui da casa. E quem mais que eu convidei? Eu até esqueci agora. Veio o Dr. Dácio, vem mais alguém que... Ah, não, lembrei. O Danilo Aerosa, que é de cinema, porque ele vai comentar essa parte do True Crime na televisão. E tem esses caras todos têm filme, tem série, né? Então, gente, semana que vem, aqui, mesmo horário. E domingo, a reprise desse super episódio, pra quem não assistiu, vai assistir na televisão. Quem quer assistir na televisão, na verdade, né? Tem a reprise na TV, domingo, 20 horas, aqui no canal 27.1 e 78 na NET. Então, muito obrigada mais uma vez, de verdade. E lembrando que mais gente, sigam a gente, curta, compartilha, olha o conteúdo de primeira que a gente trouxe aqui, sigam, tá bom? O Coletivo Renascer. Lembrando, e aí vocês deu arroba Brenda, né? Brenda. E o Gilvan, o Gilvan pode falar? Pode o teu? Pode. Dr. Gilvan Dácio, é super fácil, gente. dr.gilvandácio. Eu marco todos eles lá no Instagram do Além do Crime, não tem erro, né? Certo. Então aguardo vocês semana que vem, um beijão, tchau, tchau, até a próxima, beijo, fui. Tchau, boa noite.